Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com o Bruno Peruzzi, que trabalha e atua como palhaço desde 2010. Já realizou trabalhos pela ONG Medicina do Riso como ator palhaço, com humanização hospitalar, palestras, cursos, seleção de novos artistas e na organização e execução de projetos. Participou de 5 edições do Festival Paulista de Circo em Piracicaba, 3 edições do Eu Riso, Fernandópolis, São Paulo, e 2 edições do Encontro de Palhaços e Palhaças em Cataguases, Minas Gerais. Bruno ministrou diversas oficinas relacionadas ao mundo circense pelo Brasil, tais como malabarismo, equilibrismo, pirofagia e acrobacia. É sócio-diretor da empresa MB Circo, que presta serviços artísticos circenses e atua como artista, produtor cultural e diretor técnico em alguns espetáculos da companhia, sendo eles Malabarrindo, Cirquital, Vagavulsa, Riso Show e Bandalhaço Show. Foi contemplado com o prêmio Funarte Respirarte e aprovado pelo MB Circo no edital de território SESI São Paulo de Arte e Cultura em 2018 e 2019 e PROAC CMS 2017 com os espetáculos Malabarrindo e Cabaré Cirquital. Com a MB Circo, fez apresentações independentes pela Argentina. Atua também na CIA Corpo Mágico como mestre de cerimônias no espetáculo Clássicos, participando de temporadas nacionais e internacionais. Olá, Bruno, tudo bem? Olá, Marta, tudo bom com você? Tudo em ordem. Bruno, no seu currículo tem um númerozinho lá que me chamou uma atenção. É um tal de DRT. Então, Marta, algumas pessoas não sabem, mas nós artistas que trabalhamos, tanto o ator como o artista circense, ele possui um registro na carteira de trabalho, que isso significa que a gente é um profissional da área, né? Esse é o registro, assim como outros profissionais, como o educador físico tem o CREF, e assim por diante. A gente também possui o nosso registro, que a gente pode falar que a gente trabalha, é profissional da área, né? Nossa forma aí de entrar no mercado de trabalho como profissional. Não sabia que na área mesmo existia essa especificação que ela podia constar na carteira de trabalho. É muito bacana, né? Esse registro a gente tira pelo SATED, né? Ou regional, ou pelo estado mesmo, né? E é comprovação dos trabalhos que a gente já tem feito e tudo que a gente fez. Não é qualquer pessoa que consegue tirar um DRT, assim como não é qualquer profissional que consegue atuar na área sem ter um mínimo de qualificação nela. Você trabalha, então, como palhaço desde 2010 e você realizou vários trabalhos. Eu iniciei a minha carreira como palhaço em hospital. Atualmente eu atuo na MB Circo, que é a companhia que é minha e da Daniele Maimone, né? Que somos sócios. Nela a gente tem um monte de espetáculo, um monte de intervenções. Conta como você escolheu essa profissão de ator circense. Cursei análise de sistemas da tecnologia. Nada a ver com a palhaçaria. Se bem que dizem que o pessoal é meio doidinho da parte de TI. Mas eu cursei análise de sistemas, cumpri basicamente toda a faculdade e tive um desarranjo amoroso. Daí, nessa tristeza, eu sempre admirei trabalho de palhaço em hospital, assim por diante, onde eu conheci a medicina do riso, que estava com seleção para artistas. Nessa seleção eu acabei passando e lembro até hoje que o Luiz Godoy, o que era o presidente e mestre lá da medicina do riso, falou que o palhaço poderia mudar o mundo. Eu falei, tá aí, gostei disso. E desde então, daí lascou. Daí eu me apaixonei mesmo pela arte, atuei durante vários projetos, durante vários anos na medicina do riso, depois abri a MB Circo e sigo nessa carreira e hoje eu vivo disso mesmo, não é um hobby. Eu vivo como palhaço, como artista circense, é isso que paga minhas contas e é isso que eu amo fazer.
E para ser palhaço, precisa ser engraçado já de natureza, já ser uma característica da pessoa, ou o palhaço pode desenvolver seu trabalho para fazer uma pessoa rir? Muitas pessoas falam sobre o dom, né? De ser, tem que ter um dom. Mas eu vou mais pela parte de querer ser mesmo. Não necessariamente precisa ser engraçado. Tem várias linguagens em vários outros estudos de palhaços. Não é porque a pessoa é a engraçadona da família ou do círculo de amizades que ela consegue ser um bom palhaço, né? Porque para ser um bom palhaço não basta ser engraçado. Você tem que ser gracioso. O Roberto Roblenho, que é um dos mestres que eu admiro muito também, fala, né? Você precisa ser gracioso, você precisa, não é só fazer graça. Então tem todo o momento, toda a brincadeira com o público, a entrega, a verdade e assim por diante. O que para um palhaço é ser gracioso? O ser gracioso não é o simples fato de fazer graça. Ele agrada, ele comove, ele consegue, do mesmo jeito que ele te faz rir, ele te faz pensar sobre coisas do seu cotidiano. Você pode falar sobre politicamente, ele pode falar sobre financeiramente, sobre várias outras coisas, sobre um poema, declamar um poema. Não é só um simples fato de fazer a graça acontecer. É ele estar presente, fazer acontecer um momento único com esse público. Ele estar nesse lúdico, nessa brincadeira, nesse jogo, né? O Roblenho, inclusive, vai falar isso. Qual que é o palhaço bom, qual que é o palhaço ruim? O palhaço bom é o que está na sua frente, é o que está entregue a você, que vai fazer você se divertir e entrar no mundo da imaginação dele. Você diz que ser palhaço aí pode falar de várias coisas e tudo mais, não importa o tema. Mas isso não vai mais ou menos na linha do stand-up? O stand-up em si, muitas vezes eles falam sobre a rotina ou da própria pessoa que está atuando lá em cena, ou eles se remetem e tem algum estereótipo. O palhaço em si, ele trabalha com o seu estereótipo, sem tentar maltratar ou julgar ninguém. Fazendo as suas estereotipagens eu, por exemplo, tenho um nariz muito grande, eu uso isso em cena, brinco com isso. Eu não preciso chamar alguém de narigudo. Essa pessoa que se identificar com essa brincadeira, ela vai rir de mim, não dela ou do outro. Eu acho que a gente tem um pouquinho de diferença nisso na questão do stand-up. Eles às vezes usam estereótipos deles mesmo também, que isso daí na palhaçaria a gente usa, mas às vezes ele acaba sugerindo uma pessoa, ofendendo alguém que não segue a linha da palhaçaria. O palhaço necessariamente ele tem que maquiar o rosto, pintar o rosto? Não necessariamente. Se a gente pega a história do circo, muitos palhaços eles vêm reduzindo a quantidade de maquiagens e tudo mais do que os palhaços de antigamente. Eles tinham uma maquiagem muito forte, bem pesada. Tem várias explicações por conta disso. Inclusive, quando você vai pensar num circo tradicional de antigamente, o palhaço que está no picadeiro, ele está lá para, sei lá, 400, 500 pessoas. Então, ele precisa de uma necessidade de uma máscara um pouco mais forte para alcançar todo o público. Mas, retomando a pergunta, não precisa. A gente tem vários outros palhaços que podem ser considerados como palhaços, como Chaplin, como outras pessoas que fizeram parte. E se você vê, muitas vezes não tinham nada de maquiagem. Então, eu, particularmente, acredito, não é necessário. Eu tenho uma filosofia de que palhaço é você de verdade, assim, no seu mais inocente, no seu mais sincero, no seu ser humano de verdade, assim, que você não vê diferença, não vê raça, cor, classe, nada. Você tá entregue ao ser humano, né? Ao próximo. Então, eu tenho um pouquinho dessa filosofia da máscara. Mas se você for ver, hoje em dia, principalmente em hospital, os palhaços eles não têm maquiagens muito pesadas, porque pode assustar, pode causar um incômodo e assim por diante. Um palhaço famoso que faz uma determinada maquiagem, essa maquiagem é dele, as pessoas podem copiar essa maquiagem ou ela é uma coisa que é só daquele determinado palhaço e ninguém mais pode copiar? Isso daí é uma pergunta meio interessante, porque tem alguns palhaços tradicionais, uns palhaços reconhecidos, que você vê as maquiagens e você lembra que, ó, essa maquiagem de tal pessoa e assim por diante. As maquiagens lá acabam sendo um pouquinho íntimas, porque em muitos momentos, na palhaçaria, ela destaca algumas coisas do corpo, de expressões, de trejeitos e tudo mais. Então pode ser que em outra pessoa não fique tão boa.
Minha maquiagem, desde que eu comecei, desde 2010 até hoje, eu vejo a evolução dela, de trejeitos, de expressões, de coisas que eu quero enfatizar em um espetáculo ou em outro. Então, a pessoa pode até copiar, mas pode ser que não fique boa para ela também, né? E algumas maquiagens marcantes, assim, que nem o do Tubinho, que é um palhaço do Circo Teatro Tubinho, ele tem uma maquiagem muito marcante que quando você olha, você fala, poxa, é dele, né? Então, se outra pessoa copiar, vão associar a ele. Nem o Bozo, que é uma figura super reconhecida, a pessoa vai responder judicialmente em relação a algumas coisas de domínio dessa pessoa, dessa figura pública, por exemplo. Você é um palhaço voltado mais ao público infantil ou ao público adulto? A gente tem alguns espetáculos dentro da companhia. A gente sempre tenta trabalhar dentro da MB Circo com espetáculos de classificação livre. A gente tem um espetáculo que ele é legal acima de uns 12, 14 anos, para entendimento mesmo, porque ele tem uma mensagem um pouquinho mais forte e tudo mais, mas nada pesado politicamente. Ele tem algumas coisas que é legal ser um pouco mais velho para conseguir entender, né? Ter uma certa maturidade. Mas a gente tenta trabalhar com a classificação livre, porque a gente gosta de no público ter a família, ter o pai, a gente faz piadas que os adultos entendem, faz piadas para as crianças, não piadas que as crianças vão entender e levar mal e assim por diante. Então a gente gosta de uma classificação livre. Você trabalhou em picadeiro, teatro, praças, hospitais. Qual dos locais que você já trabalhou que mais você se sentiu bem-vindo como palhaço? Quando a gente consegue algum projeto, alguma verba de incentivo de lei ou alguma coisa nesse sentido, a gente tenta levar os espetáculos para alguns lugares que não têm acesso mesmo. Então, eu tive vários projetos que a gente teve, assim, umas aceitações muito boas. O mais recente, a gente fez o Circo na Roça, onde a gente levou o nosso espetáculo para algumas escolas municipais de Piracicaba. Era sensacional chegar lá, crianças que nunca viram um circo, por exemplo. Então, fazer um espetáculo para esse tipo de público, para essa galera, eu acho que nós, como provedores da arte, a nossa manifestação ela tem que alcançar essas pessoas, não só num teatro. Então, nesses lugares que não tem tanto acesso, é visivelmente e gritante, assim, o acolhimento do público, da entrega, da alegria, da felicidade. Eles estão prontos para jogar. Eles falam, vamos brincar. Mas eu gosto da rua, a gente gosta muito da rua. O teatro, ele traz possibilidades que a rua não traz, como luz, som, é o ambiente perfeito para uma apresentação, você tem tudo controlado. Mas a rua tem um cachorro, tem um bêbado, tem a senhora que passou ali, não sabe o que está acontecendo, então tem essa família cósmica, assim, da palhaçaria, desse estado de palhaço que traz muita coisa boa, muita coisa legal. Você estava conectado com o seu público, prestando atenção, aí vem o cachorro, começa a latir, e aí vem aquela pessoa e passa ali no meio da sua piada que todo mundo ia morrer de rir, e interrompe esse processo. Como você se vira? E a gente fala um pouquinho, às vezes, do estado do palhaço, né? Da gente estar aberto a possibilidades. E nesse estado, nesse momento, a gente tem alguns presentes, que muitas vezes são isso. Às vezes um cachorro, se você tiver entregue ao momento, à brincadeira, ao jogo, você consegue fazer com que esse cachorro seja a piada do espetáculo. Então, pra gente, o palhaço ele tem que estar aberto às possibilidades. O que vier é lucro, muitas vezes. Então, ele tem que estar esperto. Uma brincadeira dessa, se ele perde um presente. Na palhaçaria, a gente trabalha muito com improviso também, né? Então, a gente está entregue a isso. Aconteceu alguma coisa? Vamos agarrar essa oportunidade aí e brincar com ela. E aí a gente retoma, a gente tem essa liberdade de ir e voltar para onde a gente quiser. Você, além de palhaço, faz shows de malabarismo, equilibrismo, pirofagia, acrobacia. Qual a diferença desses quatro? Eu atualmente trabalho como malabarista, pirofagista, equilibrista, entre outras vertentes circenses. O malabarismo nada mais é do que o lançamento de objetos, seja bolinha, clave, faca, entre outras coisas que eu faço. Inclusive, em um desses espetáculos que chama Malabarrindo, a gente tem várias coisas voltadas para o malabarismo. Trabalhamos com acrobacia, seja ela de solo ou de dupla, entre as cambalhotas, as poses acrobáticas, entre outros. Tem a parte de pirofagia, que envolve fogo, seja cuspir o fogo, né? Ou fazer malabares com ele também.
A parte de equilibrismo entra perna de pau, monociclo, skyrunner, corda bamba, entre outros. Tem bola de contato, que é uma bola de cristal que você faz movimentos, parece que ela está flutuando, é muito legal também. E tem outras vertentes, tem os aéreos também, como tecido acrobático, lira, trapézio, tem a bola de equilíbrio, onde você sobe nela, né, que tem várias cenas. Então, nossa, a arte circense, ela tem N variações, você consegue fazer muita coisa e se você quiser estudar, você estuda para sempre e não aprende tudo. Você falou que dentro do equilibrismo existe o Skyrunner. O que é Skyrunner? A Skyrunner é um pouquinho diferente da perna de pau. Ela tem uma mola flexível, que é de fibra de carbono, onde a pessoa consegue saltar. Então, ela, teoricamente, algumas pessoas chamam de perna de pau moderna. Só que ela não é tão alta quanto a perna de pau. Porém, você consegue saltar e tem uma agilidade muito mais rápida do que a perna de pau. Porém, a perna eu considero muito bacana porque ela é muito mais alta. Então, a Skyrunner, um artista, ele fica em média de, sei lá, uns 2,20 m, às vezes, na perna de pau, a gente chega a 3,5 m. Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com o artista circense Bruno Peruzzi, o palhaço Tico-Toco. Bruno, com tudo isso que você já fez, você já se machucou fazendo uma dessas artes? Até agora, não. Às vezes a gente tem uma lesão ou outra devido a alguns movimentos, algumas outras coisas novas que a gente está treinando. Mas me machucar, de ficar impossibilitado de fazer, nunca fiquei. Espero continuar assim, firme e forte. Porque depois que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando medroso, né? Então a gente vai fazendo algumas coisas com receio ou com muita proteção para não se machucar mesmo. Ainda mais a gente que vive do corpo. Então a gente não tem opção de se machucar. Você ministra diversas oficinas, das quais você, inclusive, pratica essas artes. Existe um treinamento específico para aprender a cair, para aprender a não se machucar? Sim, sim. Toda a prática que a gente vai fazer, seja ela de uma pirofagia ou do equilibrismo, a gente trabalha tendo todos os cuidados e riscos, porque a gente não pode expor ninguém para se machucar e nem é o objetivo. Então, pirofagia, por exemplo, quando a gente vai treinar, a gente treina bastante com água para a pessoa entender como que ela vai pulverizar essa água pela boca. Na perna de pau, a gente começa com perninhas baixas e vai aumentando a altura. Na perna de pau mesmo, a gente aprende a cair primeiro para depois andar, porque a queda da perna de pau ela pode ser fatal se você não souber cair. Então, tem um jeito certo, uma técnica certa. Então, todas as áreas, até de malabarismo, se for pensar, um jeito certo de você entender o lançamento de uma clave para não bater e quebrar seu dente. Então, todas as técnicas a gente tem os cuidados e o zelo de fazer com cuidado para avançar depois que a pessoa estiver apta para fazer as coisas. Você ganhou o prêmio Respirarte e, além disso, você faz shows em outros países. O prêmio Respirarte, ele foi da Funarte, né, em incentivo a todos os problemas que a gente teve durante a pandemia, que foi para falar um pouquinho sobre todo esse processo que a gente estava acontecendo. Fui contemplado, assim como minha sócia, Daniele Marmoni, e são alguns vídeos que estão disponíveis no YouTube, inclusive no nosso canal da MBV Circo. E durante essa trajetória eu tive a oportunidade de conhecer alguns países. A gente fez uma turnê independente, onde a gente foi de carro para a Argentina e fizemos em torno de 7 apresentações com o espetáculo Malabarrindo. Foi uma aventura, foi muito legal. Tive a oportunidade de fazer mestre de cerimônias na África, com a Corpo Mágico, uma companhia parceira nossa. A gente foi para Luanda e foi a primeira vez que também foi uma apresentação circense para lá, foi muito legal. E a gente tem um projeto, lá em 2010, mais ou menos, a gente fez umas visitas, eu e a Dani, né, minha sócia, em alguns outros países. Porém, lá a gente atuou muito pouco, fazendo algumas coisinhas na rua, mas nada profissional. Esse ano a gente pretende voltar para a Argentina, se tudo der certo, se as coisas melhorarem, deixarem. E a gente tem alguns projetos para viajar em outros lugares, como Portugal, Itália e assim por diante. Dia 15 de março vai acontecer no Teatro Municipal o Riso Show. Conta dessa sua apresentação para nós. Quantas pessoas, o horário, conta tudinho para nós, para o pessoal saber, poder comprar o ingresso, para poder assistir você.
Nós estaremos com o espetáculo Riso Show no dia 15 de março, na terça-feira, às 8 horas da noite. É um projeto pela Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste, promovida pela Cultura, Secretaria de Cultura, e é o festival que chama Festival Pop Art, que ele está acontecendo desde fevereiro e acaba agora no final de março. Todas as apresentações estão muito legais, tá com um elenco muito massa, muito bacana mesmo, e é um projeto de popularização do Teatro Manuel Lira. São ingressos a R$5 antecipado e R$10 na hora. A gente vai estar com o espetáculo Riso Show, como eu estava falando, que faz parte eu, Bruno, a Daniele Maimone e o Franco Garcia. Além da parte técnica tá o Eduardo Salzani fazendo som e o Pietro Wallace fazendo luz. Então é um espetáculo bem musical, então a gente tem instrumentos inusitados e convencionais. É um espetáculo super divertido para toda a família, super bacana. Então ele tem malabarismo, ele tem música, ele tem várias coisas, equilibrismo de chapéu e assim por diante. Eu acho que se você for, você vai se divertir muito, eu garanto. O espetáculo ele tem duração média de 45 minutos e é uma classificação livre, então pode levar papai, mamãe, titia, vovó, cachorro, papagaio, leva todo mundo, vamos encher aquele teatro e fazer um espetáculo bem gostoso. Se alguém quiser entrar em contato com você para aprender a arte circense, como é que faz? As nossas mídias sociais é tudo @M de Maria, B de bola, circo, @mbcirco. Tanto o site, lá você vai encontrar todo o nosso material de foto, dos espetáculos, oficinas, como Instagram, Facebook e tudo. Lá, se você precisar entrar em contato, tem o WhatsApp certinho, é só clicar lá, ele vai vir direto pra gente. E a gente vai ter o prazer aí em conversar com vocês. Tem idade para começar a ser um artista de circo, não digo um malabarista ou uma pessoa que faz pirofagia, mas para ser palhaço, em qualquer idade, a gente pode aprender a ser palhaço, mesmo que amador. Não tem idade. Tem crianças que já nascem assim super prontas. A criança por si só, ela já faz algumas coisas que nós palhaços admiramos e temos o prazer assim de ver como ela joga, como ela brinca com a vida. Então não tem idade para ser palhaço, não, muito pelo contrário, tem que só querer fazer. Vamos imaginar que eu queira ser palhaça. Qual é o primeiro conselho que você daria para mim ou a primeira diretriz? Primeira coisa é você se entregar e ser feliz, porque se a gente não tiver essa liberdade de estar brincando, voltar a ser criança, a gente não vai conseguir fazer nada com uma palhaçaria. Porque a gente precisa dessa entrega e a gente precisa estar íntegro em cena, trocar, brincar, conversar, jogar. Então, basta querer. Essa é a minha dica de ouro. Bruno, nós falamos e falamos da sua profissão como palhaço, mas você não disse para a gente qual o nome do seu palhaço. Qual é o nome que você se apresenta como palhaço? Eu sou conhecido como Palhaço Tico Toco. Esse é o nome do meu palhaço, ele quem faz as apresentações, e eu, Bruno Peruzzi, eu só o guio, só sirvo como corpo para ele. Esse nome foi escolhido? Você se inspirou em alguma coisa? Apareceu do nada? Como é que foi? Na verdade é uma brincadeira até com o Tico e Teco, né? Que entre o Tico e o Teco tem o certinho e o bobo, né? O brincalhão. E tem a brincadeira entre o apelido do meu pai, que era Toco. Então ele tinha muito desses dois aspectos. Então acabei associando Tico e Toco. Me deu uma vontade e é o nome que eu gosto de usar. Eu agradeço ao Bruno Peruzzi, um palhaço ticotoco, que conversou conosco no Multidom. Bruno, muito obrigada pela sua participação aqui no Multidom e espero que dia 15 de março a sua apresentação seja um grande sucesso. Eu que agradeço, Marta, agradeço aí quem estiver ouvindo, pessoal, espero que vocês se divirtam. E dia 15, espero vocês lá no Teatro Manuel Lira para o espetáculo Riso Show. Um abraço, Marta! Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom,
Produção e apresentação, Marta Padovese. Edição de áudio, Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Web Dom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.